Tudo que os vereadores decidem aqui na Câmara de Pouso Alegre tem um impacto direto aí na sua vida. Por isso é tão importante que você acompanhe o trabalho do Poder Legislativo. O Transparência Já começa agora. Eu sou Emanuela Barreto e quem faz a prestação de contas comigo hoje é o vereador Bruno Dias, do PR. Fique com a gente. Vereador Bruno, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje para fazer essa prestação de contas. Eu que agradeço, é sempre um prazer, Manu, estar aqui e falar com a população de Pouso Alegre, das redondezas, sobre o trabalho que vem sendo feito aqui na Câmara Municipal, em especial por parte do meu gabinete. Essa prestação de contas, né, Bruno, ela é fundamental para a gente garantir, como o nome do programa diz, a transparência aos atos, né, do Poder Legislativo. Justamente. Né? Vale lembrar, Manu, que a gente tem os princípios básicos da administração pública, né, que é a impessoalidade, a legalidade, a moralidade, a transparência e a eficiência. Então, quando a gente faz esse tipo de ação, a gente está garantindo um dos princípios norteadores da administração pública, que é o princípio da transparência. E para a gente começar, então, a fazer, né, a prestação de contas e da transparência para o seu mandato, conta para a gente, Bruno, quais foram as principais ações do seu gabinete, do seu trabalho, nesses últimos dias? Bom, nos últimos dias a gente teve bastante focado na elaboração, junto ao Poder Executivo, da legislação que agora passa a remunerar os produtores rurais de pequeno porte pela conservação das nascentes e dos mananciais. Então é um projeto que teve uma elaboração bastante penosa, foi mais de um ano a gente sentado em cima de um projeto de lei que teve parcerias importantes do Instituto Federal, do Instituto Estadual de Florestas, a Secretaria de Meio Ambiente de Extrema, de onde a gente está tirando as ideias desse projeto e que já tem um projeto no mesmo sentido bastante premiado, inclusive internacionalmente, né? A gente também esteve bastante ligado às conversas que estão tendo relacionadas à legalização dos food trucks, junto ao presidente Leandro Moraes, que é o autor do projeto. A gente tem trabalhado muito agora, bastante dedicado à elaboração do novo plano diretor. Hoje, inclusive, a gente teve na Prefeitura a primeira reunião do núcleo gestor da elaboração do plano diretor. Então, esses são os focos que a gente tem trabalhado. Em paralelo a isso, a gente ainda tem reuniões marcadas com as autoridades policiais para projetos de leis que visem a segurança pública e também com as comunidades produtoras de cerveja da cidade. A gente já tem mais de 80 cervejeiros artesanais, então a gente precisa criar regulamentações que deem legalidade a essa atuação. Além disso, a gente está bastante ligado junto com a Regina, né, a Superintendente de Cultura, à criação de um decreto ou de uma lei que, de certa forma, descriminalize a atividade do artista de rua, porque recentemente a gente tem tido na cidade algumas situações bastante constrangedoras para artistas que vêm para cá e querem apresentar o seu trabalho, mas como não existe amparo legal, eles acabam atuando de forma informal. E muitas vezes são até punidos, justamente, né, Bruno? Ali muitas vezes acabam sendo punidos no exercício da sua arte. Sim. Então a gente está tentando encontrar formas jurídicas de garantir a legalidade, a segurança, não só do artista de rua, mas também garantir que as pessoas tenham condições de circular livremente, que haja limites razoáveis de som, que a gente consiga manter a civilidade agradando a ambos os públicos. E que haja até um limite de espaço, né, Sim, Bruno? Porque a gente vê que todo muitos lugar, artistas, justamente, né, de repente, por exemplo, o pessoal que trabalha com malabares, né, às vezes vai fazer um malabarismo ali na frente próximo do veículo. Dos carros, e às vezes o dono do veículo não quer, né, que caia, de repente, um objeto ali no seu carro. E a gente tem que lembrar que o artista ele tem que estar seguro também. Sim, né? com certeza. E assim, o nosso direito começa onde termina onde começa o do outro. E às vezes o sujeito não quer alguém na porta da tua casa fazendo barulho ou eventualmente atrapalhando a locomoção das pessoas. Mas felizmente Pouso Alegre hoje vem sendo revitalizada.
calçadões, escadarias, praças públicas estão se tornando novamente palco do cidadão e a gente espera conseguir delimitar esses espaços onde isso vai ser possível. E talvez seja até um mecanismo de fazer com que as pessoas que realmente gostam de arte de rua possam ir para esse local, ver essa arte, de repente participar ali junto com o artista e valorizar, né? O trabalho desses artistas que é tão importante, né, Bruno? Sem dúvida é algo importante, mas é aquela velha máxima, né? Se não existe na lei, não existe no mundo jurídico, não existe. Então a gente precisa criar mecanismos de legalidade. Com certeza, Bruno, excelente. Bom, nós vamos para um intervalo rapidinho e daqui a pouco, na sequência, o Transparência já está de volta com a prestação de contas do vereador Bruno Dias, do PR. Fique com a gente. Estou aqui para convidar você, amigo telespectador da TV Câmara, para acompanhar de segunda a sexta, 9 horas da noite, o programa Câmara Entrevista. Também tem os horários alternativos do programa que você acompanha aí na nossa programação da TV Câmara. De segunda a sexta, Câmara Entrevista, aqui pela TV Câmara Pouso Alegre. Nossa, Aline, mal chegou do trabalho e já ligou nessa tal TV Câmara? É claro, Júnior. Hoje é terça-feira, dia de sessão ordinária da Câmara. Sessão ordinária? Nunca viu, não? É nessa reunião que os vereadores decidem de tudo. E o que eles resolvem lá, o reflexo vem direto pra gente. Uai, então dá um espaço na poltrona aí que eu também quero ver essa tal de sessão ordinária. Acompanhe a sessão ordinária todas as terças-feiras ao vivo pela TV Câmara 18.4 digital e no YouTube. Na Rádio Legislativa FM 96,7, a transmissão começa às 8 da noite. Eu sou Renato Gavião, delegado regional de Pouso Alegre. Vim dar uma dica de segurança pública para os telespectadores da TV Câmara, bem como os ouvintes. O que a Polícia Civil orienta aos cidadãos de Pouso Alegre? A não utilizar o celular, nem objetos pessoais e nem carteira no bolso de trás da calça, sempre procurar usar no bolso da frente, no qual dificulta a ação de criminosos. Da mesma maneira, nós temos o nosso Disque 181, que é o Disque Denúncia. Todas as informações são sigilosas. Então você que tem alguma informação sobre pessoas com mandado de prisão em aberto ou suspeitos da prática de crimes na cidade de Pouso Alegre e região, por favor denunciar através do número 181, que é completamente sigiloso. Estamos de volta com Transparência Já, a prestação de contas mensal dos vereadores para você, cidadão. Muito obrigada pela sua audiência na TV Câmara ou nos seguindo aí nas ondas do rádio pela Legislativa FM. Quem faz a prestação de contas aqui comigo é o vereador Bruno Dias, do PR. Bruno, no primeiro bloco nós falamos então sobre as últimas ações aí do seu trabalho e agora eu gostaria que você comentasse com o nosso público, Bruno, sobre os trabalhos desenvolvidos nas comissões permanentes aqui da casa. Perfeito. Sobre qual comissão que você poderia comentar com a gente? A gente poderia falar, Manu, da Comissão de Ordem Financeira e Orçamentária, que é uma das comissões que eu faço parte, aliás, desde o ano passado. É uma comissão importante porque todas as prestações de contas, tanto do município quanto o planejamento dessas contas também passam por essa comissão. E praticamente todos os projetos que passam pela casa tramitam por essa comissão, porque ela precisa dar o aval, verificar se esse projeto tem dotação orçamentária, se ele está previsto, se tem o que eles chamam de rubrica orçamentária, né? Então, é com muita alegria que a gente, pelo segundo ano, faz parte dessa comissão. Além disso, a Comissão de Educação, da qual eu faço parte, também tem se reunido periodicamente, né? Mas aquela que tem o volume maior de trabalho, junto com
Comissão de Legislação e Justiça e Comissão de Assuntos Administrativos, né? É a Comissão de Ordem Financeira. Então, a gente tem se reunido semanalmente, porque toda semana tem volume de projetos relacionados às questões financeiras. Até porque quase todos os projetos que tramitam na casa têm algum tipo de impacto no orçamento Sim, da cidade, sempre né? que há impacto orçamentário, a matéria precisa passar por essa comissão. Aqui no Transparência Já, a gente sempre valoriza essa questão das comissões, porque é importante a gente explicar para a população como que funciona a tramitação dos projetos Justamente. aqui na casa, né, Bruno? A gente tem que lembrar que, na verdade, a votação é só um dos momentos do trabalho do vereador. Muita gente acredita, né, que o vereador trabalha apenas uma vez por semana. Porque desconhece todo o restante do trabalho do vereador, da fiscalização nas ruas do dia a dia, da participação das comissões, de receber as pessoas, de sentar com o prefeito, de ir até os secretários. Então é um trabalho muito mais amplo do que aquele que é só visto na terça-feira. E uma coisa importante é que na terça-feira, normalmente, quando um projeto vai para votação, ele já foi amplamente discutido e muitas vezes, inclusive, divulgado, né? Então, ali é só a culminância de um projeto, de um processo que é muito maior. Muito maior, né, Sim. Bruno? E muito mais complexo também, Exatamente. né? Excelente. A gente vai para o intervalo rapidinho e, na sequência, o Transparência Já volta com a prestação de contas do vereador Bruno Dias, do PR. Fique com a gente. Olá, de segunda a sexta-feira nós temos o encontro marcado aqui na TV Câmara. São 5 horários alternativos para você ficar por dentro das principais notícias, aqui no Jornal da Câmara. Olá, meu nome é Tomás Edson, sou delegado de polícia em Pouso Alegre, atualmente na Delegacia de Trânsito. Estou aqui para dar uma dica para a população que o Detran de Minas Gerais já soltou o cronograma com as datas de exigência do licenciamento 2018 para os veículos. Os veículos de placa 1, 2, 3, 4 e 5, a exigência do novo documento já vai ser a partir de 1º de julho deste ano. Os veículos de placa 6, 7, 8, 9 e 0, a exigência já é a partir de 1º de agosto. Para o seu veículo estar licenciado, é necessário não ter débito de multas, estar com a taxa de licenciamento em dia, sem débitos de DPVAT e o IPVA também em dia. A Câmara de Pouso Alegre facilita a sua vida. O CAC tem novos serviços. Conheça e aproveite. Cartão Nacional e Municipal do SUS. Nota Fiscal Eletrônica para Produtor Rural. Cartão do Produtor Rural. Impressão de Declaração Eletrônica de Acidente de Trânsito, Boletim de Acidente de Trânsito, danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre e consulta de multas veiculares. O CAC oferece ainda a emissão do CPF, além dos serviços já tradicionais, balcão de empregos, agendamento para carteira de trabalho, agendamento para carteira de identidade e confecção de currículo. O CAC funciona na Câmara Municipal de Pouso Alegre de segunda a quinta-feira, do meio-dia às 6 da tarde e na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. Mais informações, ligue no 3429-6512. Câmara Municipal de Pouso Alegre. Novos serviços para melhorar a sua vida.
Olá, estamos de volta com Transparência Já, a prestação de contas dos vereadores de Pouso Alegre para você, cidadão. Eu sou Emanuela Barreto e quem conversa comigo hoje, aqui na TV Câmara e na Rádio Legislativa FM, é o vereador Bruno Dias, do PR. Vereador Bruno, chegou o momento da gente falar um pouco mais sobre os projetos discutidos por você e pelos demais parlamentares de Pouso Alegre. Quais os projetos que você gostaria de destacar um pouco melhor aqui para o nosso público? Pois não, Manu. O projeto que eu acredito que seja o mais significativo nos últimos tempos aqui na Câmara Municipal foi o projeto Conservador de Águas. Esse projeto é um projeto que já em outros municípios é um projeto premiadíssimo, exemplo claro da cidade de Extrema, que recebe inclusive financiamento internacional para tocar esse projeto, que tem inclusive um orçamento bastante amplo, né, e que visa pagar os produtores rurais como prestadores de serviços ambientais. Nisso envolve muitas questões. A principal delas, né, o projeto tem 3 frentes. A primeira delas é a proteção das nascentes e dos mananciais, que nada mais é do que aquela que já é a obrigação legal estabelecida pelos códigos ambientais de proteção. Outro ponto importante são as práticas agrícolas, a utilização do plantio direto, sistemas que diminuam a quantia de defensivos e de agrotóxicos. E um terceiro ponto são as chamadas práticas fitossanitárias, né? A utilização de fossa séptica, a utilização de coletores de resíduos de agrotóxico. Então, quando o produtor começa a adotar essas práticas, ele vai passar a ser remunerado pelo poder público, pela prefeitura. A gente tem uma rúbrica de R$500 mil no primeiro ano para fazer esse trabalho. E o produtor ele não vai precisar, a princípio, gastar nada. Então, vai ser tudo por conta do serviço público. Então, o que vai acontecer? Ele vai se cadastrar, a gente vai verificar se esses produtores estão dentro da área de proteção dos mananciais e, a partir disso, ele começa a ter o apoio técnico para implementar essas mudanças, que vai servir como, na verdade, uma complementação da renda dele no campo. Então, esse é um projeto fantástico e, assim, coloca Pouso Alegre numa discussão bastante séria, que é a discussão sobre a preservação ambiental. E a sustentabilidade, né, Bruno? Justamente. Porque, pelo que você estava falando, não é assim simplesmente a questão da água, né? Que já seria um projeto grandioso, né? Mas não é só a água, né? Na verdade, é a adoção de práticas agrícolas menos nocivas, entre elas o próprio plantio direto, que já muitas vezes já é uma prática aqui. A adoção de medidas fitossanitárias que beneficia não só o meio ambiente, beneficia inclusive o próprio produtor, porque ele vai ter noções mais corretas de como lidar com diversas situações ali no campo, a questão da prevenção de doenças, a questão de beber uma água de mais qualidade, de ter o tratamento de esgoto adequado, que muitas vezes o produtor ele não se liga nesses pontos, ele acha que muitas vezes aquilo que cai no rio vai para o vizinho e deixa de ser um problema dele. Então, quando a gente implementar todo esse processo, a gente vai ter uma comunidade mais envolvida, mais ligada ao cuidado não somente consigo, com a terra, mas também com a comunidade que depende dessa água, que depende desse meio ambiente. Bruno, você disse no bloco anterior que foi praticamente um ano aí de estudos, né? Justamente. Por parte do Executivo, né, em parceria também com o Poder Legislativo, para delimitar melhor o texto do projeto, Sim. né? A pergunta que eu te faço é a seguinte: foi pensado em equipes de sensibilização junto aos produtores rurais para que eles tenham um acompanhamento? Sem dúvida, esse é a parte que nós chamamos de parte operacional. Então, a definição do nome do projeto partiu de um concurso nas escolas públicas, né? Foi feito um levantamento de campo por parte dos biólogos da prefeitura, a parte técnica, a Superintendência de Meio Ambiente. Eu tenho que citar a Ana Carla, o Farley, a Nívia, que são funcionários da prefeitura que estão fazendo esse mapeamento. Eu preciso citar o Instituto Federal, o Instituto Estadual de Floresta, né? A própria Polícia Florestal, que atuou junto nesse mapeamento, né? E é um projeto que demorou muito tempo, porque ele tem muito detalhe. Então, ele tem muita coisa que precisa ser tecnicamente estudada. Mas, felizmente, ele ficou pronto, foi já apresentado, né, inclusive para a Agência Nacional de Águas, e a gente espera agora começar a parte operacional mesmo de lá, começar a cercar as áreas, plantar as mudas
e dentro de um ano começar a pagar os produtores. E ter o resultado, né, Bruno? Que com certeza vai ser um resultado projeto para fantástico. 10, 15, 20 anos, e eu tenho certeza que os nossos filhos e netos vão agradecer por Pouso Alegre ter dado esse passo importante. Com certeza. Bruno, além do projeto, né, que esse projeto das águas que você comentou com a gente, tem algum outro projeto que você acha que é bacana reforçar aqui hoje com a população? Eu acho que é importante a gente reforçar o papel da população como fiscalizadora. A gente tem alguns processos de licitação que a população tem que acompanhar de perto, né? A gente, como parte da Comissão de Ordem Financeira, tem feito esse trabalho, mas é importante que a população saiba que existe um processo de licitação para o retorno da Zona Azul, que já está em tramitação, da escolha de uma nova empresa de ônibus, né, um processo de licitação do transporte público. A gente teve hoje, inclusive, a licitação de obras para as galerias pluviais do município, de algumas galerias que precisam ser feitas. Então, a população tem esse direito de entrar no site da Prefeitura e acompanhar como que estão sendo feitas as contratações. Com certeza, Okay? Bruno. E é o papel até da população, Justamente, né? a gente tem que lembrar que o papel de fiscalizar cabe a todos. Com certeza, até porque todos nós pagamos impostos, Justamente. né? E somos donos aí, indiretamente e diretamente também, dessas obras, né, Bruno? Justamente. Bom, por falar nisso, em você, cidadão, ter mais acesso à fiscalização, chegou o momento de você ter os contatos de comunicação do seu vereador. Hoje, o vereador Bruno Dias, do PR, que está aqui comigo, vai passar então pra gente os canais de contato em redes sociais e também os telefones de contato. Bruno, por favor. Queria deixar para a população o telefone do meu gabinete, 34296543, né? A minha página, Bruno Dias, no Facebook, vereador Bruno Dias, e também colocar à disposição o e-mail aqui na Câmara, que vai aparecer aqui no link institucional da própria Câmara. Isso okay? mesmo. Para você que está nos acompanhando, então, pela Rádio Legislativa FM, viu, vereador Bruno? Para quem está pela rádio, eu vou passar o seu e-mail, então, Perfeito, falando. vai falar. O e-mail do vereador Bruno Dias é ver.brunodias@cmpa.mg.gov.br. Eu sei de cor porque eu mando muitos e-mails lá para o gabinete do Bruno Dias. E para você que está nos acompanhando também pela rádio e quiser ter acesso ao telefone, Bruno, por favor, você pode repetir para a gente o seu número? 34296543. E o seu celular, por favor? É 999319511. Ótimo, Bruno, eu agradeço muito pela sua prestação de contas. Eu quero deixar um abraço para todo mundo. Ótimo, muito obrigada. E obrigada especialmente a você, cidadão pouso-alegrense, que está aí ligadinho na TV Câmara ou nos ouvindo pela Rádio Legislativa FM. Como o vereador Bruno disse, realmente é muito importante que você acompanhe de perto o trabalho do Poder Legislativo, porque tudo que os vereadores fazem aqui na Câmara tem um impacto direto aí na sua vida. Muito obrigada pela audiência e eu volto no próximo Transparência Já com mais prestação de contas. Tchau, tchau.